Nenhuma resposta no rádio. Ele precisava lidar com quem estava aprisionando sua equipe. Olhando pela janela para os zumbis passando, ele disse consigo mesmo, fácil de dizer. Mas a rua está cheia de zumbis. Tudo que ele tinha nas mãos era um rifle de assalto e um baio sabia que não o ajudaria. Depois disso, ele expirou fundo e abaixou a cabeça. Acolhimento é força. Observando pela janela a rua infestada de zumbis. Ele disse consigo mesmo. Ele estava parado na frente da janela. Ele se perguntou como escaparia depois. Mesmo se ele conseguisse, eu odeio, ele disse, encolhendo os dentes e com raiva. Imediatamente depois disso, ele atirou o rifle de assalto sobre o ombro e desceu as escadas contra sua vontade. Na cabeça dele, o cabo disse que pensaria nisso depois. Primeiro, ele precisava salvar seus camaradas. Com a mão tremendo, ele pegou a maçaneta da porta. De repente, ele parou, horrorizado, ao ouvir os gritos dos zumbis atrás dela. Gotas de suor frio desciam pelo rosto dele. Antes, no pensamento dele, o cara Ele disse acabava de ser elogiado por todos. Agora, finalmente, ele percebeu a gravidade da realidade. De repente, houve um forte impacto na porta, causando o cabo a se sobressaltar. Corporal, muito assustado, saia. Ele ouviu atrás da porta. Ao ouvir isso, o cara ficou chocado e abriu a porta imediatamente, o qual foi bloqueado por zumbis. Diante da porta, ele viu Reagan, parado entre um montão de cadáveres. Virando-se para o homem, Reagan sorriu e disse ter ouvido tudo pela rádio. Eles precisam se Reagan apressar. esfaqueou O pescoço dos zumbis com uma machadinha. Com um próximo movimento rápido, ele decapitou o morto. Imediatamente depois disso, ele se precipitou na multidão de zumbis. O cabo corria atrás dele o tempo todo. Quem parou, disse consigo mesmo, que mal conseguia acompanhar o Salvador. Reagan! Matando os zumbis e imerso no sangue dos mortos. Gritou alto, dezenas de zumbis mortos estavam ao seu redor. O cabo subia pelo teto de vidro. De repente, Reagan desequilibrou o corporal. Ouvindo o companheiro cair, ele se virou preocupado. O rosto de Reagan transbordava suor. Ele olhou para o cabo, dizendo para ele se posicionar rápido. Entendi, disse ele, tomando posição e colocando o rifle de assalto à sua frente. Reagan se levantou e preparou-se para enfrentar a onda de zumbis. Ele correu para os mortos, cortando-os um a um. O cabo manteve o dedo tremer no gatilho. Reunindo forças, ele se preparou, dizendo a si mesmo para se acalmar. Reagan matou os zumbis sem piedade, protegendo o atirador, o cabo olhando pelo telescópio, alvejando o cara com a metralhadora. Reagan, tendo matado muitos mortos, estava recuperando o fôlego ao lado. O suor escorria pelo rosto do atirador. Ele tentou se acalmar, mas em sua mente havia pensamentos sobre o que aconteceria se ele errasse. Atire! Reagan gritou furiosamente. Nesse exato instante, ouviu-se um disparo, e uma bala saiu do cano de um rifle de assalto. Deixando uma marca, a bala atingiu a cabeça do cara com a metralhadora. Sangue jorrou da cabeça do inimigo. E no segundo seguinte, ele caiu morto no chão. Entendi, disse o sniper em choque, suando. Eu tirei daí, pelo rádio, do protagonista. Quem matava zumbis com sua equipe. Ao ouvir isso, Ian deu um chute forte na cara do zumbi. Voltando-se, ele entrou imediatamente no garagem. Alguns segundos depois, o clique de uma metralhadora foi ouvido. No momento seguinte, o protagonista,
com uma metralhadora na mão. Atirou em zumbis, um após o outro. Os mortos morreram facilmente por balas. Um homem com uma cicatriz no rosto gritou que o atirador inimigo fora neutralizado. Depois disso, ele ordenou que saíssem. O time inteiro saiu imediatamente do esconderijo. Em uma coluna, começaram a atirar nos zumbis que avançavam. A rua estava cheia de fumaça e tiros. Depois de um tempo, os tiros pararam. O protagonista e sua equipe estavam em frente a uma montanha de zumbis mortos. Aos seus pés, depois de um tempo, encontraram um rádio militar. Colocando nas costas, o protagonista pensou, satisfeito, acabaram de conseguir um rádio militar. Depois disso, ele disse a todos que precisavam ir embora, porque os zumbis poderiam fugir novamente. Estava bem claro e agradável lá fora. O que é isso? Perguntou o velho confuso. Perante seus olhos, estava todo o time de volta. Todos estavam feridos e ensanguentados. 10 dos meus morreram, perguntou ele. Caindo em uma cadeira, peço desculpas. O protagonista disse, em pé diante do velho. O velho, triste, abaixou a cabeça. Afirmou que não era culpa de Anne. Depois disso, ele ergueu a cabeça. Olhou para o protagonista e disse que havia um acordo, explicando que agora era a vez de Anne cumprir os termos do acordo. A isso, o protagonista respondeu firme. Ele pediria comida a ser enviada, adicionando que também forneceria o velho com informações detalhadas sobre os zumbis. Depois disso, ele lembrou e disse: havia várias motocicletas na autoestrada, lojas de reparação. Assim que os zumbis saírem, o velho e seus homens poderiam pegar o transporte, ok. O velho respondeu em voz baixa, olhando triste para o chão. O protagonista olhou tristemente para o velho e disse a si mesmo que perder 10 pessoas era realmente uma tragédia, adicionando que isso não era o fim, porque os caras ainda estavam lutando, protegendo da aliança dos únicos sobreviventes. Do olhar de Ian, era claro que ele estava um pouco triste com o resultado. Na mente, ele continuou a dizer: eles só lidaram com uma parte da aliança. Então, essa perda foi sentida ainda mais Algumas intensamente. informações Se mostraram úteis. Lembrou-se de como um dos membros da equipe foi perfurado pela armadura. Balas perfurantes. Ele disse que, embora ela não tenha mencionado este momento, toda a informação recebida foi correta. Não passaram mais de meia hora em seu escritório. O protagonista disse que foi um bom trabalho. Diante dele, o seu time e o cabo, ao qual ele elogiou, especialmente graças ao cara, todos conseguiram sobreviver. O cabo abaixou a cabeça. Disse que tudo foi graças a Reagan. Reagan olhou para o cara e deu um polegar para cima. Aprovando o que ele fez, o cabo ficou confuso. Enrubesceu e coçou a nuca. Disse que não fez nada de especial. Depois disso, o protagonista, com o rádio nas costas, voltou-se e disse que todos podiam descansar. E Swift iria com ele. Você vai para Songua? Swift perguntou. Sim. O protagonista respondeu positivamente. Ian caminhou pela estrada e Swift o seguiu, apontando a mão para o líder, pedindo que ele descanse. O protagonista respondeu que, dessa vez, ele levou uma surra, mas ele deve se preparar bem para o próximo encontro. Depois de uma breve pausa, ele acrescentou que eles também não sabiam quanto tempo mais Som poderia resistir. Swift, alcançando o protagonista, respondeu que havia dado comida e água à garota. Ao amanhecer, ela disse que não estava bem e que ele não estava. De morrendo. repente, o protagonista virou-se para o camarada
com seriedade e crueldade nos olhos. E disse que sempre duvidava de sua humanidade. E Swift, por si só, dava esperança em vão. Ao ouvir isso, Swift sorriu amplo e pediu ao líder que não dissesse isso. Adicionando, foi graças à estratégia que ele desenvolveu, que alguém havia falado, com seriedade nos olhos. Sim, olhou para Swift e concordou consigo mesmo. Adicionando que Swift havia inventado toda essa hipótese hipócrita. Depois disso, ele lembrou de ter saído da sala, onde a garota estava amarrada a uma cadeira, e disse que a levaria ao desespero. Então, dar-lhe esperança. Sua próxima lembrança foi de dando água a uma canção assustada. Na mente, ele disse que, mesmo presa entre a vida e a morte, ela tentaria viver. A garota procuraria por uma saída para sobreviver. Ethan disse, lembrando-se de como ela falou tudo, com lágrimas nos olhos, enquanto comia um pedaço de pão. Deixando as lembranças, ele se afastou de Swift e continuou andando. Disse a si mesmo que era por isso que a canção, eventualmente, iria. Ela revelaria tudo o que sabia. Depois disso, ele declarou com firmeza que, em qualquer circunstância, a garota não sairia viva dali. Swift colocou as mãos atrás da cabeça e disse que sabia, parando o protagonista. Disse que se o camarada quisesse soltar a garota, ele deveria primeiro informá-lo, apesar de não ter certeza sobre os outros. Ele ouviria Swift com um largo sorriso no rosto. Swift respondeu que era uma grande honra em sua mente. Swift disse apesar de apontar uma arma para ele, quando se encontraram pela primeira vez, depois disso, com olhos cheios de confiança. Ele acrescentou que haviam passado por muito juntos. E o protagonista começou a confiar nele mais. O protagonista virou-se e começou a andar mais adiante, enquanto Swift o observava pelas costas. E disse a si mesmo que ele já não se lembrava por que decidiu ir com Anne. Então, lutaram ombro a ombro. Ele percebeu o carisma do protagonista. Atraiu pessoas de repente, e então voltou-se e perguntou se Swift o estava seguindo. Swift imediatamente começou a seguir o líder, adicionando a que o protagonista era um desses indivíduos. Quem estavam dispostos a dar suas vidas pelo objetivo, depois de um tempo os caras estavam no escritório. Swift perguntou se era perigoso. Voltando-se para Anne, perguntando depois disso: e se a garota errar? O protagonista olhou adiante e respondeu que não se atreveria. Se ele mentisse, morreria ali mesmo. Swift perguntou se fosse verdade que esses caras poderiam voltar. Depois disso, ele perguntou por que eles não fingiram não saber nada para armar uma emboscada e protegê-los. Ele baixou a cabeça e fechou os olhos. O protagonista explicou que precisava atrair os inimigos. O caçador de cães, ele era ótimo em treinar seus lutadores, acrescentou. Quanto mais prolongassem, pior seria. Melhoraria na mente dele. O protagonista disse que não era. Não vou entrar na horda de zumbis de novo. Para lidar com eles desta vez, ele precisava arrastá-los para seu território e destruí-los. Depois disso, ele abriu os olhos, cheios de crueldade e determinação. E disse a si mesmo que neste maldito mundo, zumbis eram como uma espinha, então precisava arrancar essa infecção pelas raízes. Então ele precisaria matar todos. Apenas então. Será que ele poderia começar a pensar no futuro? Com as mãos cruzadas nas pernas. Swift perguntou o que Ian deveria dizer, e Ian respondeu. Olhando adiante, respondeu imediatamente que primeiro, as meninas devem informar que o segundo pelotão estava destruído. Isso claramente irritaria o caçador de cães. Então, Seong deveria pedir reforços. Depois disso, Ian disse que ainda restavam 58 membros da associação. A associação deixou, então seria melhor se não mais do que 30 chegassem
Então, rapidamente, estendendo a mão, disse que o caçador de cães talvez não compareça pessoalmente. A Ian respondeu a isso. Se houvesse mais da metade dos lutadores, então ele teria que liderá-los todos. Ao ouvir isso, Swift colocou a mão no queixo e refletiu. E o protagonista pensou em voz alta que ele deveria tentar forçar. O caçador de cães deveria vir em pequeno grupo. Se tivesse muitos, os riscos aumentariam depois disso, sim. Abre o mapa em frente a ele e disse se quisessem deixar o acampamento sem supervisão. Depois, a aliança não conseguiria enviar todos os homens. Depois disso, ele marcou os locais no mapa com cruzes e disse que se os reforços fossem até 40 pessoas, então, neste caso, o melhor local para armadilhas seriam esses 2 pontos. Sem sombra de dúvida, o protagonista disse: eles armariam emboscadas nestes 2 pontos e minar o resto do território, adicionando que ninguém deveria economizar porque precisavam munição. Surpreender a aliança. Ao ouvir isso, Swift assentiu silenciosamente. A sala estava muito escura e úmida. O protagonista, com um olhar aterrorizante e um telefone na mão, disse que era a última vez que a avisava. Se ela não falasse de acordo com o plano, ela morreria depois disso. Ele aproximou o telefone do ouvido de Songua. Quem rapidamente assentiu, horrorizado. É Songua. A garota falou em voz completamente calma e uniforme. Um pedido de breve espera foi ouvido do receptor. De repente, uma voz grossa e alta foi ouvida, indagando sobre o estado de Songua. Ao ouvir isso, a garota ficou chocada. O protagonista percebeu imediatamente que essa voz pertencia ao cangueiro. O caçador de cães perguntou imediatamente. Quem contatou o foi Cal Songua. E o líder do segundo grupo? O protagonista continuou segurando o telefone para o morto. Aproxime o rosto da garota do ouvido. A garota informou que o líder estava morto. E toda a equipe também foi destruída. Swift se afastou e ouviu a canção. Disse que descobriu-se que os locais não eram tão fracos. Então, era preciso enviar mais pessoas aqui. De fato, a voz do caçador de cães veio do telefone. Quem perguntou quantas pessoas ainda estavam lá? Alguém respondeu imediatamente: há mais de 20 pessoas armadas aqui. Depois disso, ele acrescentou: ela achou razoável enviar pelo menos 30 lutadores. Ok, entendi, disse o caçador de cães. Após um breve silêncio, sujeira deslizava pelo rosto da garota. Ela perguntou, animada: quanto tempo demoraria para enviar reforços? Então, o caçador de cães respondeu: ele entraria em contato com alguém mais tarde. A garota olhou para o protagonista. E ela respondeu que compreendia. Ian olhou para a garota e disse: sozinho. Ele não imaginou que haveria uma reação tão forte. Depois disso, ele se perguntou por que o caçador de cães não perguntou mais nada. Nesse momento, o caçador de cães desligou. Ele sorria satisfeito. Ele desligou o telefone e riu alto. Atrás dele, um homem morto. E não longe do homem, uma garota morta jazia em sangue. O que aconteceu? Pergunte ao homem de terno que se aproxima do caçador de cães. A raiva marcava o rosto do homem. A víbora nos traiu, disse ele, irritado. Ao ouvir isso, uma gota de suor apareceu no rosto do homem de terno. E ele perguntou se era Miss Songua. Ao ouvir isso, o caçador de cães perguntou novamente: senhorita. Imediatamente após isso, ele agarrou o homem pelos cabelos. No momento seguinte, ele jogou o homem no chão. Todos na sala observavam o que acontecia. Em horror, sangue espalhou-se por todo o lugar, enquanto o caçador de cães matava o servo. Com um sorriso no rosto, ele se levantou. Ele expirou, sacudindo o sangue da mão. Perguntou o que fazer com Songua.
Nesse momento, Ian segurava o telefone na mão. Voltando-se para todos, ele disse que o caçador de cães entendeu tudo. Ao ouvir isso, Swift e Samuel ficaram chocados. Então, o protagonista explicou que, caso contrário, o caçador de cães não teria reagido tão estranhamente. Uma gota de suor deslizava pelo rosto de Swift. Olhando para o chão, ele perguntou confuso: "Mas como, Ian?" Olhando para o companheiro, pensou por um instante e respondeu: "Só se o caçador de cães não tivesse perdido contato com alguns." Antes da morte do comandante da 2ª Esquadra, depois disso, ele colocou as mãos nos lados e completou. Mais tarde, pelo telefone, ele soube por som sobre a destruição do esquadrão. Então, o caçador poderia ter pensado que era uma armadilha. Ahá respondeu rápido, abaixando a cabeça. Depois disso, o protagonista ficou em silêncio. Ele abaixou a cabeça e falou consigo mesmo que o esquadrão foi destruído. Mas Som estava vivo. Isso despertou as suspeitas do adestrador, adicionando que preparou várias desculpas, apenas por precaução, mas agora eram inúteis. De repente, um chiado veio do receptor de rádio. Ao ouvirem isso, os três ficaram chocados. O protagonista acalmou-se instantaneamente. Estava pronto para falar, colocando o telefone no ouvido da garota. Alguém perguntou o que estava acontecendo. O adestrador de cães contou imediatamente à garota, passar o telefone à pessoa ao lado. Ao ouvir isso, a garota ficou horrorizada. Ela tremeu de horror e suou frio. Sufocando, o protagonista falou consigo mesmo. O treinador de cães conseguiu surpreendê-lo. Em sua vida passada também. Depois disso, com um sorriso malicioso no rosto, ele colocou o telefone e pediu para ele falar com um louco. Risada no rosto. O adestrador de cães perguntou sobre a saúde da garota e se o protagonista estava feliz com ela. Com um sorriso no rosto, ele olhou para a refém e disse que, até morrer, ele não ficaria satisfeito. Adicionando, o caçador de cães devia vir pessoalmente. Senão, desmembraria a garota em 5 partes. E dê aos zumbis: "Garoto, você é corajoso", veio do telefone. O protagonista acrescentou imediatamente que se o cangaceiro não viesse pessoalmente, eles o encontrariam sozinhos. Nisso, o caçador de cães riu alto, adicionando que se o protagonista ousasse ir até ele o despedaçaria. Depois disso, ele acrescentou que seria ótimo se ele mandasse um vídeo de uma música. Foram os últimos minutos de vida. Ao ouvir isso, a garota ficou horrorizada. Gelo suor escorria pelo rosto dela, descontrolado. Sussurrou Swift, com o rosto enrugado de horror. De repente, o caçador de cães disse que estava apenas brincando. Havia uma risada insana e satisfeita em seu rosto. E ele acrescentou que ele e o protagonista nunca se encontrariam. A ligação terminou com o protagonista segurando o telefone no ouvido. Ordenou a Swift que reunisse todos. "O que é?" Swift pergunta por trás. "Ele está vindo, sim", respondeu com cara séria e irritada. Colocando o telefone de lado, surpreso, Swift disse que o caçador de cães mesmo disse isso. Mas antes que ele pudesse terminar, o protagonista interrompeu seu camarada e disse que era tudo uma armadilha. Disse que não viria, mas apareceria. Adicionando, o Sayaboklov certamente reuniria pessoas. Descendeu em sua mente. O protagonista disse que enganar o inimigo e fazendo perder a vigilância. É assim que o caçador de cães atua. Adicionando depois que acha que o desmascarou. Mas esse cara perdeu um detalhe importante. Fui eu quem o descobriu. O protagonista disse majestosamente em sua mente, vendo o receptor de rádio. Depois disso,
ele se voltou para a garota amarrada e perguntou: quanto tempo leva para ir da base da aliança ao acampamento? Alguém respondeu imediatamente: leva cerca de 2 ou 3 horas. Ao ouvir isso, por moto, Ian virou para Swift e pediu que ele o acompanhasse. Espere! A canção foi gritada de repente, com todas as forças, caindo junto com a cadeira. Com lágrimas nos olhos, ela deitou no chão, gritando que o protagonista deve protegê-la e, se fossem entregá-la ao cão capturador, então seria melhor matá-la de imediato. Alguns minutos depois, o protagonista amarrou a mão da garota a um tubo. Olhando para trás, vendo a garota, ele disse que ela deveria morrer por sua mão, adicionando que ele definitivamente não entregaria a Songua. Depois dessas palavras, ele virou e começou a sair. Alguns segundos depois, a porta bateu com força. Jean e Swift saíram, onde o sol brilhava. O protagonista pediu a Swift que chamasse todos, adicionando que se reuniriam no prédio, ao lado do abrigo para mulheres. Passou algum tempo. O protagonista estava na sala de aula. Diante dele, uma dúzia de soldados estavam sentados em mesas. O protagonista pegou o walkie-talkie. Perguntou onde estava Jong-gon. Estaremos lá em breve, ele respondeu imediatamente. Era um prédio enorme. Estava silencioso lá fora. A porta do escritório abriu. Jong-gon entrou pela porta aberta, seguidos por mais pessoas. Eles trouxeram um carrinho com 2 caixas. Swift se aproximou do protagonista, quem estava inclinado sobre o mapa, e informou que todos estavam reunidos. Ele ergueu a cabeça. O protagonista viu muitos soldados à sua frente. Depois de se recompor, o protagonista relatou que esta manhã atacaram a base principal da Aliança dos Sobreviventes do Alma e matou 9 pessoas. Um dos caras perguntou em sussurro: que tipo de aliança dos sobreviventes do espírito é essa? Ao isso, o outro respondeu que esta é a base que ouviram no rádio. O protagonista, encolhendo as mãos e colocando-as no queixo, continuou que se alguém atacar o acampamento da aliança, vão se vingar até exterminarem todos os atacantes. Em outras palavras, contatar a aliança não basta para se livrar disso. Não havia medo ou dúvida nos olhos do... O protagonista continuou, afirmando que todos os membros da aliança, os membros eram bastões completos, especialmente o líder, apresentando o caçador de cães, é um homem musculoso que apunhala pessoas, cabeças decapitadas em pontas de lança, com um sorriso insano no rosto. Ian disse que se você fosse capturado por ele, você se tornaria um brinquedo e morreria. E se você fosse capturado por um casal amoroso, a morte deles seria ainda mais sofisticada. Todos, na sala, ficou chocado com essas histórias e não souberam o que dizer. O protagonista fechou os olhos e apoiou a cabeça nas mãos. Em sua mente, ele disse que essa era a única chance, então ele precisava destruir a aliança antes de ficarem mais fortes. Em sua mente, ele visualizou uma pequena ponte e disse a todos que pensava que a aliança viria por aqui, adicionando que o grupo de batalha forneceu destacamento e recursos certamente passariam por esta estrada. Introduzindo minas, Ian disse que iriam cobrir ambas as faixas e imediatamente abriram fogo após a explosão. Depois de imaginar os prédios destruídos, o protagonista disse que alguns poderiam escapar e forçá-los a lutar em outro lugar, adicionando se a aliança atacasse de repente o abrigo de mulheres, eles os seguiriam imediatamente e atacar quando não estivessem vigilantes. Depois de explicar o protagonista levantou-se e colocou as mãos nos quadris, dizendo que o líder do segundo grupo seria Swift. Então, disse Regan Dong-seok: Corpolon, Yuri, Jiang,
iriam com Swift. Depois disso, ele olhou para o outro lado da sala e disse que o primeiro grupo estaria com ele, dizendo que seria Yak Serai, Yehu Kim Wookie, Jin-Soo, Yeon-Ji-Soo, Handi Jiang. Quando apontou para si mesmo e perguntou para onde iria, o protagonista olhou para o rapaz e mandou-o voltar ao acampamento. E ajude a todos a se esconder. Se fossem descobertos, acrescentou, fechar as portas e não sair sob nenhuma circunstância. Depois disso, ele disse: os materiais do grupo de reconhecimento foram guardados dentro, então precisavam resistir com todas as forças, até que voltassem. Havia firmeza e coragem nos olhos de Ian. Ele disse consigo mesmo: melhor para todos se esconderem no abrigo. Apenas por precaução. Ao ouvir isso, Jong-won ficou confuso e perguntou o que fazer se uma onda de zumbis começasse. A resposta do protagonista foi que nada aconteceria em tão pouco tempo. E mesmo que uma onda começasse, todos precisariam ficar dentro, adicionando que ele distrairia os zumbis e direcionar os mortos para a aliança dos únicos sobreviventes. Depois disso, o protagonista apresentou o porão e disse a Jong-won que todos deveriam se esconder lá, que as portas devem ser trancadas e que ninguém saia em hipótese alguma. Depois disso, ele acrescentou que Jong-won deveria reunir todos, não deixar ninguém sair. Se alguém se recusar, deixe que o faça à força. Ao ouvir isso, João não respondeu mentalmente. Ele dizia surpreso que sim. Não se importava com o destino dos desobedientes. Ordens, acrescentando parecia que era a primeira vez que ele ouvia. O líder reunia absolutamente todos os indivíduos, sem deixar ninguém de fora. De repente, o principal cinza se virou e disse friamente: aqueles que se recusaram teimosamente e resistiram. O que Eun-wan gritou, chocada, seria que eles teriam que ser mortos. Tremendo, de suor frio, o protagonista surpreso respondeu imediatamente que, se eles cavassem por aí, todos seriam tomados como reféns. Dados valiosos seriam levados, e isso era muito arriscado, com a boca aberta. Jong-won olhou para o líder e pensou. Então, é por isso que Ian disse isso? Além disso, o protagonista começou a falar. Continuando, no armário do escritório dele. Mas antes de terminar, ele mudou de ideia e ordenou a Jong-won que prosseguisse com a ordem. O inimigo é forte, disse o protagonista, adicionando que essa luta seria a mais difícil de todas. Eles reuniram todos, ficaram em silêncio, ouvindo o protagonista. Sem responder, gotas de suor frio rolaram pelas faces de todos. Todos se levantaram das mesas, mas continuem ouvindo Ian. Quem disse que, quando essa batalha acabasse, eles poderiam sair do centro da cidade e mudar para uma área mais segura e recomeçar a vida do zero, adicionando que ele esperava mais morrer? Que ninguém, pois todos devem sobreviver. De repente, Rick avançou. Perguntou se deveriam contar tudo para as pessoas no abrigo de mulheres, e os mercenários, ao ouvirem, o protagonista sorriu largamente e respondeu que então Rick deve informar a todos. Havia a possibilidade de um ataque. Precisavam reforçar as defesas. Ao ouvir a resposta, Rick assentiu e sorriu satisfeito. De repente, o protagonista disse que, em troca das informações fornecidas, Rick deveria pedir um rádio militar. Ao ouvir isso, o cara ficou surpreso. Colocando as mãos nos bolsos, o protagonista, sorrindo, disse que uma dívida é uma dívida vermelha, adicionando que se recusassem a trair o rádio. Então a cooperação acabou. Deixe-os lidarem sozinhos. Ao ouvir isso, Rick ficou muito assustado. O suor frio começou a escorrer pelo rosto dele. Mais perguntas? Ian perguntou alto.
De repente, uma mão agitada apareceu. Sim, fale. O protagonista disse que Reagan surgiu da multidão, dizendo: sério, ele confiaria no líder dessa vez. Ao ouvir isso, o protagonista baixou a cabeça e sorriu satisfeito. Reagan olhava fixamente para o líder. Continuou afirmando que acreditava e continuaria acreditando, adicionando que todos confiavam no protagonista. Então suas vidas estavam nas mãos de Yamis. De repente, ele perguntou se achava que era hora de contar tudo, porque todos queriam saber o que ele escondia. O protagonista ficou sem palavras. Ele não sabia o que dizer. De repente, abaixando a cabeça e fechando os olhos, o protagonista disse consigo mesmo, ao obedecer suas ordens, todos arriscavam suas vidas. Então todos os soldados tinham direito à verdade. Depois disso, ele ergueu a cabeça, olhou para todos reunidos e disse que estava grato a todos, independente de acreditarem nele ou não. Depois disso, ele pediu que esperassem até o fim da batalha. Vou contar toda a verdade. O personagem principal terminou após uma breve pausa. Havia um sorriso no rosto dele. E não havia medo em seus olhos. Olhando para todos, ele disse que por isso ninguém pode morrer. Porque precisavam de ir. Era de dia lá fora. O sol brilhava intensamente. Uma horda de zumbis correram rapidamente atrás de uma dúzia de motociclistas. A liderava um caçador de cães. Quem tinha uma risada maluca no rosto, alguém corria pelas ruas, pelas alamedas. Gargalhando alto, revelou-se ser John. Uma grande multidão de zumbis corria atrás dele. Ele tentava entrar em contato com os líderes do acampamento pelo rádio. De repente, o rádio informou que o sargento estava ouvindo. John começou a correr, dizendo que voltava ao acampamento, adicionando que todos, até o último, tinham que se reunir no shopping center. Em geral, todos chegaram pelo rádio. Havia uma ponte destruída e casas ao redor. Sim, ele disse ao rádio: todos devem vir, é a ordem de Ian. Estava muito claro lá fora, na loja da Tara Mart. John Gon, apoiando-se nos joelhos, perguntou, com respiração ofegante, onde estavam os outros. Seu Jin ficou em pé diante de todos e respondeu calmamente que os outros tinham coisas para fazer. Depois disso, ele pediu que eles lhe contassem o que estava acontecendo. Ao ouvir isso, John Gon gritou, furioso, que não havia tempo, ordenando que levem todos aqui imediatamente. Velho Park, estendendo a mão, perguntou a John Wan para acalmar-se, adicionando que se reunissem muitos, eles poderiam criar uma onda de surtos, causar uma onda de zumbis. Depois disso, ele pediu que eles contassem tudo. John acalmou um pouco e suspirou internamente. Ele disse que ainda havia tempo. Depois de um tempo, já estavam no estacionamento. John foi rápido e explicou tudo intensamente às pessoas. De repente, um cara de cabelo loiro luxuriante perguntou. Chocado, o protagonista e sua equipe foram os primeiros a atacar a Aliança do Espírito. E agora as coisas tomaram esse rumo. Depois disso, ele perguntou como puderam correr tal risco, adicionando que não deveriam agir com mais cuidado, pelo bem das pessoas no acampamento. John olhou para o rapaz, com ódio e raiva nos olhos. O cara se afastou instantaneamente e disse que eles precisavam arrumar as coisas. Imediatamente, João, ele disse que não havia tempo. E o grupo de reconhecimento tinha suprimentos. Então, eles precisavam reunir urgentemente todos do acampamento. Aqui, então, o cara apontou para todos os suprimentos e perguntou se realmente recusariam tudo isso. Não recusaremos, John, respondeu firmemente, adicionando que todos só precisavam se esconder.
descontente. As negociações começaram imediatamente entre todos. Então o cara negou com a mão e disse: ele não achava que essa fosse uma boa solução. Se precisassem se esconder, podiam fazer isso bem aqui, entre as mercadorias. Então, poderiam lutar imediatamente contra a aliança. Tudo bem, um sussurro foi ouvido da multidão. Ao ouvir isso, o rapaz, alegre consigo mesmo, sorriu. John, controlando-se com o último de sua força, disse que era a ordem de Ian. Ninguém pode ficar, todos devem ir ao acampamento de reconhecimento, adicionando que se alguém não cooperar, força terá que ser usada. Ao ouvir isso, o garoto gritou furiosamente. Jongon não reagiu a isso. Na mente, ele disse que todos Apesar eles de- contribuíram para a expansão do território. Todas as provisões foram trazidas por escoteiros. Depois disso, ele disse que, se todas essas pessoas estivessem na frente de Johan, eles dificilmente se permitiriam fazer algo assim. O garoto, com as mãos nos quadris e a cabeça sacudindo, disse que será melhor fechar as portas do shopping center. E se esconderam, pois não podiam abandonar as provisões que haviam trabalhado tanto para obter. Nesse instante, apontaram uma arma na testa do garoto. Sojun, segurando a arma, mandou que ele parasse de falar e começasse a se mover, porque a mão dele deve ter uma razão para isso. E então perguntou se ele esquecera, graças a quem todos sobreviveram, sem guardar a arma. Ele disse que não desejaria isso a ninguém que desobedecesse.